senhoras, senhores, uma boa tarde. E aqui estou eu de volta, premido pelas perguntas do meu 3 únicos ouvintes, assistentes e seguidores, em função de uma coisa que está na pauta hoje, inclusive com repercussão na Bahia, a questão da gasolina. Aí eu me propus, então, a tentar fazer uma explicação de forma que, quando os caminhoneiros lá da Bahia resolverem se vão fazer greve, se vão atropelar, se vão jogar fora, se vão fazer qualquer coisa, tenham uma base e um fundamento para fazer isso, para não fazer de orelhada, como estão fazendo até, né? Pura orelhada. E é preciso que se entenda exatamente qual é o problema da gasolina, porque o governo ele não explica, nem tem interesse em explicar. Esse problema da gasolina, ele é fascinante, ele é muito interessante, existe muita coisa no meio disso tudo. E é um processo complicado, efetivamente complicado. Nós não sabemos qual vai ser a solução, existe a solução. Mas o que a gente não acredita é que o governo vai ter coragem de dar uma solução como deve ser dada. Esse é a grande questão. Será que o governo vai querer dar essa solução? Não acredito. Não acredito. Vocês sabem que corrupção é uma coisa que custa caro, né? No tempo dos governos passados do PT, a Petrobras era uma coisa fabulosa, o governo tinha total ascendência à Petrobras. O Bolsonaro outro dia falou que ele não pode fazer nada em relação ao preço do petróleo, do combustível. Mas o Lula fez o que quis. A Dilma também na Petrobras compraram refinaria que valia R$10 por R$1 milhão, botaram lá todos os diretores que jogaram dinheiro por tudo que era lado, fizeram o diabo. Naturalmente está todo mundo solto, não deu nada, todo mundo é inocente, né? Culpados somos nós, estamos pagando R$8, R$9 pelo litro da gasolina. Bom, evidentemente, como falei, a corrupção é cara, né? E nós pagamos sempre, não são eles que pagam, eles só ficam com os benefícios da corrupção. Num país como o nosso, que não há lei nem ordem, né? É fácil fazer tudo isso. É um país complicado esse nosso Brasil, realmente é complicado. Mas o que eu queria começar essa apresentação é dizendo o seguinte: Bolsonaro, Jair Messias, não tem nenhuma culpa do processo. E Jair Bolsonaro, por ser honesto, ele não pode mexer no sistema que está montado. Aí todo mundo vai dizer, então o que você está fazendo aqui, negão? Quer explicar o quê? O inexplicável? Meus amigos, eu vou explicar o inexplicável exatamente. É minha tentativa agora. Por quê? São tantos os meandros desta porcaria chamada Petrobras e suas implicações num país como o nosso, que além de levemente corrupto, é incompetente, é desonesto, é burro, profundamente burro, e nós estamos vivendo essa situação por isso. Então vamos começar o raciocínio de cima para baixo. Vamos começar com o seguinte: na hora que os presidentes e a política nacional optou pelo transporte terrestre, construindo milhões de rodovias, país afora, rodovias municipais, estaduais, federais, em certos momentos, cada uma pior do que a outra em conservação, né? E totalmente degradadas, mas tudo sobre rodas, uma maravilha, sobre pneus, para ser mais exato, porque trem também tem roda, mas não é pneu. Navio também tem rodas, a hélice roda, mas não tem pneus. Então, os presidentes com o país, com a nossa extensão, contrariando toda a experiência do mundo, como a Rússia, a China, a Europa, o próprio Estados Unidos, países com grandes extensões territoriais, exigia transporte de pessoal e material e mercadorias por via terrestre e via fluvial. Via terrestre ferroviária e não de estradas, de asfaltadas, ou de terra, ou de barro, ou de qualquer maneira. Mas fizeram-se opção. Aí cabe a pergunta, quem ganhou grana com isso? As empresas automobilísticas que venderam. Nós temos hoje, vocês sabiam? Nós temos no país cerca de 110 milhões de veículos automotores
Vou repetir, 110 milhões. Ônibus, caminhões, caminhonetes, carros, automóveis, picapes, peruas, o diabo. 110 milhões. Imagina o que se ganha de PVA com isso, hein? É outro problema da corrupção. Os governos estaduais, que são responsáveis por esse assalto ao banco, ao bolso do pobre cidadão espoliado extorsivamente pelos governos, tanto municipais, como estaduais e federais, esse pobre... É uma coisa engraçada. Eu estava fazendo um estudo agora, vou fazer um break aqui, não é comercial não, é um break mesmo. Olha só, o estado mais corrupto oficialmente, pela quantidade de governadores presos, aponta para isso, né? É o Rio de Janeiro. O governo corrupto do Rio de Janeiro cobra 34% de impostos sobre o preço da gasolina. Tem estados por aí cobrando 22, 23, 24, 25, mas o mais alto valor carimbado é Rio de Janeiro. Imaginem, senhores, com o que nós estamos vivendo nessa pátria amada, querida, salve, salve, Brasil. 34% o Rio de Janeiro cobra. E é um estado que roubou tudo do cidadão, não oferece nada, nada. Tudo é o caos. Segurança é o caos, hospital é o caos, educação é o caos, universidade é o caos, tudo é o caos. E regiamente pago com dinheiro suado de cada um de nós. Cada um de nós. Cada um de nós. Taxa disso, taxa daquilo, taxa disso. E assim vamos vivendo. Agora, você pega um primeiro país do mundo, vai lá, você não consegue nenhuma taxa, nenhum imposto acima de 10%. E se tornou o país mais rico do mundo, com uma população um pouco maior do que a nossa. Interessante, né? Isso prova que há uma proporção matemática fantástica entre a corrupção, a incompetência e o aumento dos impostos. Fantástico. Mas ninguém vai ligar para isso, não vai continuar assim mesmo, porque nós somos brasileiros, né? Estamos sempre bem, o negócio é carnaval, samba, cerveja gelada, e o resto seja o que Deus quiser. Não é isso? O bicho. Pois é. É assim que nós vivemos e nós não temos... Só vou fazer um outro break aqui, está terrível. Eu vi ontem, um companheiro meu mandou no Facebook, orgulhosamente, uma foto, uma cópia entre o tamanho do Brasil e do Japão. O Japão parecia um fiapo, aquelas ilhas japonesas, um arquipélago. E o Brasil, grandão, forte, bonito. Aí eu falei para ele assim, delicadamente, querido amigo, vamos fazer uma mágica? Compare agora a economia do Brasil e do Japão. E a educação no Brasil e no Japão. Você vai ver que o mapa vai ficar invertido. O Japão vai ficar imenso, nós vamos ficar um fiapo. Esse é o Brasil, um fiapo. Economia, educação. Ah, nossa economia. Não é não. Como é que um país insular que levou 2 bombas atômicas na cabeça, toda destruída, sob o domínio americano lá dentro, e é a terceira maior economia do mundo? Terceira maior economia, não produz nada, mal tem água doce, mal tem, ainda é sujeito a tsunami, vulcão, explosão de usina nuclear, e o cão. E é as maiores economias do mundo. E nós vamos lá nos arrastando do 13º, 14º lugar em termos de PIB, já fomos o 7º, já fomos o 8º, e estamos despencando cada ano que passa em função da nossa falta de visão. Mas tudo isso é bobagem. Eu vim aqui falar sobre a gasolina. A maioria do povo brasileiro não sabe que a unidade de medida da gasolina é o barril. Um barril de gasolina, de petróleo, tem 159 litros, que dá mais ou menos 45 galões na medida americana. 159, podia ser 200, já todo mundo acha que aquele barril que a gente vê por aí tem 200 litros, nós somos 159. Essa é a primeira grande informação. Então, nós quando tratamos de petróleo, nós falamos em 159 litros, um barril. Agora eu vou dar a primeira notícia para vocês. Vocês sabiam que desde 15 anos para trás até agora, o Brasil é autossuficiente em petróleo? Poucos países do mundo são autossuficientes em petróleo. Você sabe que o Brasil exporta 1 milhão de barris de petróleo por dia?
Você sabia que o Brasil produz 3 milhões de barris, não é litros, não, barris de petróleo por dia? Você sabia que o Brasil consome desses 3 milhões só 2 milhões? Olha que beleza, né? Então nós somos autossuficientes de petróleo. Ora, e quanto custa o petróleo que é produzido aqui no Brasil, ali no cantinho da praia? Desde lá o Ceal, desde o Sergipe, Alagoas, até por aqui, por Campos, Macaé, aquela patota toda ali, boa de Espírito Santo, boa de pré-sal e boa de extração de petróleo. Pois é, esse petróleo, quando eu trabalhei no Sergipe, Alagoas, durante um grande período da minha vida, o barril chegava na refinaria a 11 dólares o barril. Hoje está mais caro, está 30. Mas a Petrobras, que é uma empresa que, por seus motivos, divorciada das necessidades do povo, do interesse do povo, para o povo, etc., como o Brasil é também desinteressado, o governo do Brasil é desinteressado, o único presidente que eu vi que deu uma canetada a favor do povo foi Bolsonaro. Não teve outro. Se preocupou que o cartório é um lixo, se preocupou que o PVA é uma vergonha, se preocupou que era extorsivo aquela roubalheira daquele seguro de automóveis, que era tão safado que você, para receber, você tinha quase que se matar, porque se você fosse para um hospital público não tinha direito, se você fosse assim não tinha direito. Você não tinha direito nenhum, mas pagava um valor extorsivo aos bilhões de reais, com um monte de empresa aproveitadora, e o governo achava engraçadinho. Governo comuna, governo do PT, governo vagabundo, governo dissociado. O único presidente que, apesar de fazer muito menos do que podia pelas contramedidas adotadas pelos vagabundos de plantão, ele foi o único que se preocupou com alguma coisa. Mas nessa daqui ele vai perder essa guerra. Vai perder essa guerra. Então estou querendo dizer aí para o pessoal, não culpem Bolsonaro, porque ele não tem culpa desse melê. Ele não tem culpa desse melê. Esse melê foi engendrado e feito nos últimos muitos anos, através de uma empresa canalha chamada Petrobras. Petrobras é uma empresa canalha. Botem na cabeça de você aquele papo. Petrobras é uma empresa canalha, aquela que paga 200 mil reais para um presidente da empresa. 200 salários mínimos quase para um cara trabalhar 8 horas por dia, com qualquer 10 vezes nem tanto. Paga 100 mil para um diretor, paga 100 mil para um membro do Conselho Deliberativo, do Conselho Administrativo, que vai de vez em quando lá, ganha 100 mil. A Dilma Castro ganhou muitos 100 mil lá, quando era do Conselho, comprou Passadena e ficou por isso mesmo. Então, é uma empresa canalha, sob o meu ponto de vista. Por que ela é uma empresa canalha? O governo do Brasil, sabendo que toda a nossa matriz de transporte, individual, coletiva, é baseada no combustível, da gasolina e no óleo diesel, ele tinha que ter transformado a Petrobras numa empresa de capital próprio, do próprio governo, e não uma empresa de economia mista, neoliberal, com ações na Bolsa de São Paulo e ações na Bolsa de Nova York. Tinha que ser uma estatal. E aí, o governo, que tem 63,6% das ações preferenciais, por exemplo, com direito a voto, poderia dizer, não, eu quero que o preço da gasolina seja tal. A estrutura é tão distorcida, é tão canalha, tão sem vergonha, que tudo isso hoje em dia, por que não se cobra aqui os 30, 40 dólares que se paga aqui na bomba, 30, 40 dólares do preço do combustível, do petróleo que é extraído aqui? Tem várias mentiras no meio disso. E por que não se cobra? Sabe por quê? Vou explicar para vocês. Quando uma empresa tem ações na Bolsa, você em algum momento imagina que isso seja bom, porque haveria capitais estrangeiros aportando no Brasil para dar uma alavancada na pobre Petrobras. O governo do Brasil sempre teve dinheiro para alavancar a Petrobras. Não precisava de dinheiro de fora, nem de dinheiro de dentro. E não precisava ter acionista. Tem 600 mil acionistas, pequenos, grandes empresas. Agora estamos pagando multa porque foi tão roubada a Petrobras que o governo americano, na defesa dos seus acionistas, fez uma multa brutal à Petrobras para ela pagar, ressarcir pretensos ganhos que ele não deixou de fazer em função da roubalheira recente. Por outro lado, agora a atual estrutura moralizada, cara honesta, etc., estão roubando do mesmo jeito. Então, como estão roubando? Estão roubando no preço extorsivo, que é maravilhoso para agradar
os seus acionistas. Mas vocês sabiam que a Assembleia dos Acionistas, tão feliz com o resultado de 69 ou tantos bilhões de lucro que foi feito nas costas de todo mundo que coloca um pouquinho de gasolina no seu tanque, do mais pobre ao mais rico, essa empresa está distribuindo dividendos e bônus, bonificações para os diretores da Petrobras e mais o presidente. A mixaria, é 13 ou 14 milhões para cada um só, bobagem, pouco dinheiro. Mas são prêmios pela capacidade de extorquir o povo. Podia, se fosse estatal, mas não pode. Aí você diz assim, por que o Bolsonaro não manda ser estatal? É uma decisão de Estado, de governo. Ele até poderia fazer isso, teria que sentar e fazer isso, e ia daí um suporte num país brutal. Por quê? Porque com o preço da gasolina, os alimentos seriam mais baratos, os transportes, o custo do Brasil ia diminuir brutalmente. O Bolsonaro, apesar de tardiamente, está tentando reverter a matriz de transporte do Brasil, da rodoviária para a ferroviária, que já devia ter feito isso desde aliás, Dom Pedro II foi defenestrado estupidamente, foi o cara que bolou isso e fez naquela época. Grande parte do transporte no país era ferroviário, tanto de pessoal quanto conseguimos a tal da República destruir uma rede ferroviária federal, destruir uma malha ferroviária, também era burra. Grandes trechos, eu fiz um planejamento uma vez, eu fiz um curso de transporte modal e intermodal no Exército. Eu tinha que transportar uma brigada, 5 mil homens mais blindados, do Rio de Janeiro até o Rio Grande do Sul. Caramba, tinha absurdos, tipo 3 ou 4 bitolas diferentes. O trem tinha 1 metro, tinha 1,40 e pouco, tinha 1,60 m, que é o padrão atual. Então você não conseguia pegar um trem, entrar numa bitola, sair do Rio de Janeiro até o Rio Grande do Sul. Aí você pegava, fazia um teste, colocava um blindado em cima de um vagão e descobria que os túneis não permitiam nas curvas que o blindado passasse, porque ia arrebentar ou a parede do túnel ou os blindados. E as estações e os pontos de transporte, de mudança de bitola, era uma novela infindável. Vamos dizer, com 500 vagões, isso aí ia demorar um mundo. A guerra tinha acabado, os blindados não tinham chegado ainda. Esse é Brasil. Esse é Brasil. É um país dos incompetentes. Presidentes atrás de presidente. Eu vi até outro dia um cidadão aí dizendo que... Bom, não vou nem comentar. Eu até mandei uma cartinha de resposta para ele, publicou na Opinião no Globo, dizendo um monte de bobagem, e eu rebati essas bobagens. Só que o Globo não publicou porque não interessava, claro. A verdade, ela é muito chata, boba e feia. A mentira é linda. Então ficaram com a mentira, idiotice, que foi lá num surto de idiotia do tal cidadão bobalhão. Bem, então, gasolina. Então temos dado aqui, preço do barril no... Peguei aqui para ninguém dizer que historinha. Preço do barril no Brasil, 30 dólares. Ah, vocês sabiam que um barril de 159 litros, ele é refinado. O que é refinado? Vamos fazer de conta que você tem uma usina, aí você pega o barril e joga dentro de um lugar qualquer, um reservatório. Aí você diz assim, eu quero 16% de gasolina. Vamos falar antes disso, o que sai de dentro de um barril de petróleo? Um barril, o que sai? Olha aqui. Sai, olha só. Vamos ver aqui o que sai de dentro de um barril. Gasolina, óleo diesel, gás de cozinha, óleos lubrificantes, querosene, plástico, aí polietileno, poliuretano, um monte de plástico caro, asfaltos, lubrificantes industriais. Caramba, quando o cidadão canalha, safado, diz assim, o preço do petróleo, do barril subiu no exterior, mas vamos subir. A mentira já começa que quando abaixa aqui também não diminuiu. Esse ano nós tivemos, a semana passada, o preço do barril baixou lá fora e aqui subiu. Petrobras é uma empresa canária de má fé, no meu ponto de vista. E ela participa do processo de empobrecimento de cada um de nós, e, consequentemente, do empobrecimento do país, para satisfazer 600 mil acionistas. 600 mil, deixa 200 milhões a míngua para atender 600 mil. Acho que essa matemática não está boa. Muito bem. Então,
Quando você pega um barril e faz o refino, o que é o refino? A 100 graus eu boto lá, esquenta esse pedaço aqui a 100 graus, sai gasolina. 120 sai óleo diesel, 130 sai isso, 200 sai aquilo. Agora eu quero mais aquilo, então aumenta mais quantidade para cá. Então, num barril, só sai 16%, no modelo atual das refinarias, 16% só que é a gasolina. Aí vem aquela mentira lateral, canalha, que ninguém fala. Quando nós abastecemos o carro, pagamos 1 litro de gasolina a 8 ou 9 reais, está embutido ali 27% de etanol. Você sabe qual é a desculpa do pessoal? Quando aumenta a gasolina, aumenta o etanol também? Que não é verdade, porque lá no Nordeste, na safra, sobra, nós estamos na safra, sobra, e na entre-safra, falta. Mas eles sobem juntos, sabe por quê? Os canalhas dizem o seguinte, com o negócio de carro flex, se a gente não fizer isso, o álcool vai ficar muito barato, vai ser uma injustiça com os que têm só carro a gasolina ou a diesel. Vocês imaginaram o tipo de concepção de uma nação que ela se organiza por esse tipo de pensamento, de atitude? Vocês sabem quanto custa o litro do óleo, do etanol que a Petrobras compra para misturar com 27% na sua gasolina? Custa R$1. Para dizer a verdade, 0,94. Na bomba, essa porcaria que entra 0,94 na mistura é vendida a 5,80 ou 6,15. Esse é Brasil, meu povo. A total falta de respeito ao cidadão, ao seu dinheiro. E outra coisa, e a indústria dos impostos em cima disso? PIS, PASEB, CAD. É um absurdo. E o lucro da Petrobras. A Petrobras é uma empresa tão canalha. Você quer ver? Olha só. Eu fiz aqui uma continha interessante. O preço de hoje eu peguei hoje, se está $112,67 o barril. Ao preço da cotação do real hoje, daria R$ 463,32, e que daria, então, você compraria um barril por R$ 563, um barril de 159 litros. Se você pegar o preço que a Petrobras entrega na sua ponta de transporte, distribuição, ela está cobrando hoje R$ 3,86 por litro, sem considerar os impostos. 3,86, hein? Multiplicado por 159 dá 607. Então a Petrobras, sem fazer absolutamente nada, ela tinha um lucro de R$ 44,16 por barril, só quanto a combustível, só a gasolina, que dá um lucro total de 88 milhões de reais por dia, só na diferença do preço absurdo que ela cobra, de cento e tantos dólares, que ela cota, não cobra não, que ela cota do dólar, em função de ela extrai a 30, cobra a 117, 112 hoje. E ainda, nesse valor, ela ainda cobra mais alto ainda em cima do que ela distribui na bomba, na distribuição. Isso é Petrobras, isso é Brasil. E é por assim que nós estamos nessa situação. E outra coisa, o que Bolsonaro pode fazer? Nada. Vou tirar o PIS, PASEB, vou tirar isso, vou tirar aquilo. Zero merreca, zero qualquer merreca. Que não vai adiantar nada, que daqui a 2 dias a empresa vai aumentar novamente o preço baseado em qualquer porcaria. E é tão canalha que é mentirosa, que ela diz assim, toda vez que aumenta o dólar, o que tem a ver o dólar? A gente não compra gasolina, a gente troca gasolina. Eu mando 1 milhão para fora e compro 20% do meu consumo em gasolina, dá mais ou menos a mesma coisa. Dá 400 mil barris. Mas aqui nós temos diferença de barril. Mentira, já tivemos. O petróleo tipo Brent, por exemplo, antigamente nós tínhamos incompatibilidade entre o óleo que nós produzimos e as refinarias. Foi outra estupidez. Fizeram refinaria sem considerar o que nós produzimos, e sim com óleo lá fora. Aí tinha que importar, porque o nosso óleo não podia ser, a gente vendia o nosso óleo bruto para vir óleo bruto de natureza mais leve para poder ser refinado. Hoje não, 96% de todos os produtos são refinados no Brasil, 96%. E as refinarias ainda operam com 1/3 da sua capacidade ainda não produtiva. Ela podia produzir mais e diminuir o preço também. Bom, nesse Cafarnaú que eu falei aqui, é tanta informação, é tanta sujeira, é tanta safadeza.
Digo, Bolsonaro não tem culpa de nada disso, não. Isso aqui é coisa dos safados desde a história de bastante tempo para cá. Bolsonaro é só a vítima, porque ele está preocupado. Ontem jogaram pedra nele porque alguém falou que ele ia dar um bônus de R$ 400 para cada caminhoneiro. Bom, R$ 400 para cada caminhoneiro dá mais ou menos 100 litros de presente para cada um. De onde ele ia tirar esse dinheiro, eu não sei. Mas como já tirou de vários lugares para satisfazer aí um monte de auxílios brasistas e coisas desse tipo, a economia ainda subiu, ainda aumentou o PIB, então ele Paulo Guedes, deve ser mal do nome, são uns caras excelentes. Estão fazendo a parte deles. Mas esse é o problema. Então, o que entra na gasolina, no preço da gasolina? Entra o preço da Petrobras, que é o mais alto. Depois vem a distribuição, a venda e venda. Distribuição e venda. Quer dizer, sai, entra no caminhão, o caminhão coloca, o cara leva para o posto, e também preço liberado. Então, tudo gera corrupção. Aí o cara faz o tal do cartel. O governo idiota acredita e diz assim, aqui é um país democrático, neoliberal. Cada um estabelece o seu preço, a livre concorrência vai regular. Mentira! Nós vivemos no país do Pinóquio. Mentira! Os caras se juntam e dizem assim, o preço hoje da gasolina é tanto, todo mundo cobra a mesma coisa. Aí aparece um mentiroso de plantão, eu vou multar esta empresa, ninguém multa ninguém, ninguém resolve nada, sem falar na adulteração, que é só prática comum. O posto de Guapimirim aqui, mais caro de Guapi, ainda adulterava a gasolina, que até Ipiranga tirou a marca dela. Assim que as coisas funcionam. Então tem, como eu estava dizendo aqui, a distribuição, o CID, uma contribuição, o CID é um imposto federal, mas chama-se contribuição, não sei o que lá, de desenvolvimento econômico, é um nome belíssimo para dizer, estou botando mais um imposto na cabeça de vocês. PIS, PASEB, CONFINS. CONFINS é outra mentira. Quando o governo diz assim, a Previdência está falida, pô, você paga CONFINS, você paga um monte de coisa, de impostos embutidos em um monte de lugar que vai para a Previdência, devia aí se vai, não sei, e ainda diz que não tem dinheiro para pagar a Previdência do coitado que pagou 30 anos daquilo. Ainda faz a sujeira, como tudo aqui é sujo, né? Ainda faz a sujeira. O cara paga 10 anos paga 30 anos por 10 salários, recebe 7, depois de 10 anos ele está recebendo 2 e chorando pelos cantos por isso. Caramba, como é que se vive, como é que se organiza, como é que um presidente da República, ministros e tribunais dormem com uma porcaria dessa em volta? Eu não conseguiria dormir. Eu ia acordar de madrugada, caramba, o que eu vou fazer? Não é possível. Não é possível. Como é que um povo, como é que um governante bota a cabeça no travesseiro e dorme com esse monte de barbaridade afetando? Ah, porque o povo não liga, o povo é alienado, o povo é isso, é todo mundo idiota. Não é não. Não é não. Não é não. O povo pode gostar de samba, de mulata, pode gostar de tudo, mas ele sabe, no fundo, quanto custa o feijão dele, quanto custa o pão, quanto custa a carne. E são impostos extorsivos sobre impostos extorsivos em todos os níveis, sem nenhum pudor, e sem nenhuma responsabilidade funcional, e sem nenhuma consequência, o que é pior. E o que é pior, não há limite para a inconsequência dos governantes municipais e estaduais. Volto a repetir, Bolsonaro não tem culpa nenhuma desse aumento. O pessoal da Bahia pode recolher os seus trens e sair para o pau, faz o que quiser, mas não vai culpar o governo, porque não é o governo. Eu vejo aqui que pela estrutura montada de ser uma empresa de economia mista, mas o governo tem uma culpinha porque ele é majoritário nos votos, tem 63%. Podia votar para acabar com uma série desses desmandos. E outra coisa, já devia estar pensando em termos de decisão de Estado, acabar com essa palhaçada de economia mista. Volta para uma estatal. Aí todo mundo diz, estatal não, estatal é corrupta, incompetente. Eu acho fascinante isso. A Rio Petrópolis estava em péssimo estado de degradação. Aí o governo federal veio, gastou na época milhões, recuperou a estrada. Na hora que ela ficou pronta, mandou para uma empresa do Paraná, não lembrar o nome da empresa, que era ligada ao Antônio Carlos Magalhães. Aí botaram cabine, fizeram um monte de pedágios, cobraram um valor extorsivo
e a estrada ainda é péssima. Nada do contrato foi feito e nada aconteceu com quem fez o contrato, que era a concessionária. A estrada está em péssimas condições e fica por isso mesmo. Isso é o Brasil do país do isso mesmo. Aí você pega uma prefeitura como a de Guapimirim, campeã de corrupção ao longo dos anos, aí você faz um TAC com o Ministério Público diz não pode aumentar o IPTU. Todo mundo aumenta, o prefeito anterior aumentou, o atual aumentou mais, fora do TAC, fez um monte de coisa extorsiva e ficou por isso mesmo. Por isso mesmo. Pague se quiser, se bobear, ainda vai para dívida ativa. Você é um marginal, você não paga os seus impostos, eu estou te extorquindo tão bem e você está reagindo, você é um péssimo contribuinte. É assim que funciona. Bom, então, nós temos aqui, detalhe, 27% é de etanol misturado. Então, acabei de falar há pouco que esse valor da Petrobras é fajuto, porque ali tem um valor irrisório do etanol misturado com 27% da gasolina. Então, os preços dele, tudo isso aqui é mentira. Na hora que ele bota 3,87 de valor agregado dele, embutido etanol, essa gasolina dele está muito mais cara do que o valor está aparecendo aqui, porque um quarto dela, mais de um quarto, não é gasolina, é etanol. Né? Antigamente era chumbo tetraetila, e agora não. Agora é tudo light, é um etanol. Tudo bem. Bom, a companhia estatal com gestão eficiente, saindo. A solução que eu escrevi aqui, acho que vou me candidatar à presidência, hein, pessoal? Votem em mim. Você candidatar a presidente. Eu vou acabar com essa bagunça. Acho que vai me dar uma maluquice aí, vou me candidatar. Eu preferia outro cargo, mas infelizmente ainda não tenho. Companhia estatal com gestão eficiente, transparência, saindo da atual situação neoliberal, de atual companhia de capital aberto, com ações na Bolsa de Nova York, com 600 mil acionistas. O governo tem 63,% das ações e com direito a voto, e 23,3% das ações preferenciais, né, sem direito, porque as ações com voto são ordinárias nominativas, sem direito a voto. O que tem nisso tudo, em resumo, de absurdo? Absurdo da paridade internacional do preço. Exporta 1 milhão de barris por dia, compra 20% do que consome, problema das refinarias inadequadas com 1/3 paralisado, refina 96% do nosso petróleo e rede de distribuição. Eu fui o gerente, coordenador da construção da base do forno de gás da Reduc. Eu trabalhei 3 anos direto dentro da Reduc. Depois eu fui encarregado de gerenciar a manutenção dos 500 e tantos tanques de armazenagem de combustível na Reduc. Eu conversava muito com os engenheiros, eu tinha uma fiscalização muito boa, eu brigava todo dia pelo programa de trabalho para poder fazer render alguma coisa para a minha empresa, e fiquei quase 1 ano no Sergipe, Alagoas, através da manutenção do polo petroquímico de lá, entre outras passagens por aí. E eu vi que naquela época custava $11 o barril colocado dentro da refinaria, extraído ali, pertinho do mar, pertinho da orla. Então, em resumo, atualmente, como as coisas estão, sendo uma empresa de economia de capital aberto, não há como se tentar colocar os preços do combustível com aquele que nós extraímos aqui, que seria a nossa solução, até em conformidade com nossa matriz de transporte. Seria o certo. E como esse país é o país de tudo errado, então está tudo certo. Se é para fazer errado, manter a situação atual, não vai ter solução. Por sua vez, a Petrobras é inteiramente insensível a qualquer benefício. Aí chega um cara que ganha 200 mil por mês e diz assim, não, eu estou vendo o interesse da empresa. Interesse da empresa, entre aspas, dos acionistas milionários que estão ganhando um monte de dinheiro a nossas custas. Na hora que uma empresa que incide na matriz energética, na matriz de transporte, no custo do Brasil, tem um lucro de bilhões de reais, alguma coisa está pegando, alguma coisa não está certa. Muito eficiente. É eficiência cobrar um preço extorsivo
para um produto que você não pode. É que nem o cara, então tá bem, vamos colocar o arroz, o feijão, o fubá, a farinha a R$ 100 o quilo. Vamos ganhar uma vaga para disputar com Biafra, né? Em termos de morrer de fome. A coisa chega num nível que não... Aí tudo sobe de preço. O frete sobe de preço, as mercadorias sobem de preço, o transporte, a aviação sobe de preço, tudo sobe de preço. Aí, quando sobe de preço, o governo adora, porque os juros, os impostos em cima desses valores são violentos. Eu fiz um cálculo aqui que eu fiquei até com vergonha de falar. Eu vou dar uma abordagenzinha rápida. Olha, vamos ver aqui. Nós temos 110 milhões de veículos rodando no país. Não estou falando de navio, não estou falando de ferrovia, não estou falando de helicóptero, não estou falando de mais nada que usa gasolina. Estou falando só da gasolina. Eu esqueci de falar. Esses produtos agregados, como que faz parte, né, como asfalto, lubrificante, são muito mais caros que o litro da gasolina, muito mais caro. Você paga R$ 50 por um litro de óleo lubrificante, está embutido dentro do seu barril. Um barril que nós pagamos esse valor, o valor que a Petrobras tem dele é astronômico por conta dos produtos muito mais caros. Só 16% é gasolina. O resto são produtos caríssimos, como borracha, poliuretano, polietileno, um monte de coisa cara. O próprio gás de cozinha, 13 litros a R$113, a R$10 o quilo do gás, que era queimado nas torres da Reduc a troco de nada. R$10 está se pagando quase por um quilo de gás, que tem sempre água no fundo do barril, do reservatório. Bom, então façam as contas aí. 110 milhões de veículos consumindo 1 litro cada um por dia. São 110 milhões. 110 milhões de litros, certo? Aí você pega 110 milhões de litros, um para cada um, só um litrinho. Aí pega isso e multiplica por R$8, quanto o cara paga. Aí isso vai dar 880 milhões de reais. 880 milhões de reais. Um litrinho. Disso aqui, por dia, hein? Você tem 34% de imposto no Rio de Janeiro. Vamos botar por 33% para facilitar as contas, um terço, né? Então nós falamos em 880. Então o Estado do Rio, na brincadeira, sem fazer nada, entre uma soneca, um cigarrinho e um coçado no pé, ele ganha 250, 300 mil, quase 300 milhões de reais desse litrinho por dia. Aí você diz assim, mas esse imposto não é incidente sobre tudo que está aqui. Esse imposto é incidente, basicamente, pelo valor que a Petrobras conta lá na base. É uma verdade, isso é uma verdade. Isso baixaria um pouquinho esse número todo. Mas eu digo, em termos de movimentação financeira, em termos de tudo, é mais ou menos por aí mesmo. E eu estou falando 1 litro. Imagina os senhores, uma base 20, 30, 40, que se gasta até por dia. Vamos botar uma média de 10 litros por dia, quanto é que dá isso? Se todo mundo mente, eu posso mentir um pouquinho também, cobrando no total. Mas isso aqui é uma sem-vergonhice total. Bom, em resumo, achei que eu expliquei mais ou menos o que é um barril, 159 litros, expliquei que o preço de hoje é $112, que vale R$563, a Petrobras cobra 607 pelo mesmo barril, quando podia ter cobrado só $30, que é uma empresa que eu não gosto dela. O preço do barril tem $30, 16% apenas a gasolina, 1 litro no posto contém 27% de etanol, então é vendido como se fosse gasolina e não é o valor de etanol, que só custa R$1 para a Petrobras, 0,94. Você vê como é que as coisas são canalhas. O preço da gasolina hoje, da Petrobras, entrega no posto, é quase R$4, é R$3,86, era R$2,23 alguns dias atrás. O preço do etanol, 0,94. A produção diária produz 3 milhões, consome 2, exporta 1 e compra 20% de outros produtos para poder compensar. Gás de cozinha, óleo, etc. E a solução seria transformar essa companhia de economia mista, capital aberto, transformar isso aqui numa estatal e regular isso aí. E limitar esses impostos extorsivos. Bom, qual é a conclusão que eu chego?
não há solução. Seremos explorados até a morte por uma Petrobras que paga 200 mil para o presidente, 100 mil para cada diretor e ganha bonificação dos acionistas, que ficarão felizes e contentes. E o povo brasileiro que morra, que se esfalfe e que se... Aí teve um ridículo que falou assim, botou aí no Facebook, olha quanto está a gasolina no tal lugar, é 10 reais, o outro está 8 reais, o outro está 6 reais, e aqui está só 8, é muito barato, é a segunda mais barata do mundo. Eu falei, caramba, deve ter uma academia mundial de débil mental. Quanto? Tá bem, é maravilha, né? Qual é o salário mínimo do Brasil? R$1.200? Qual é o salário no país mais pobre da Europa, que é Portugal? 750 euros? 750 euros, está mais ou menos, R$4.500. Com R$4.500 de salário mínimo, dá para a gente pagar essa gasolina de 8. Vamos aumentar o salário mínimo, então, para 4.500, padrão Portugal pobre. E aí dá para contar. Um país que tem 10 mil euros, como muitos da Europa, como salário base médio, e está reclamando de gasolina R$10, é um euro e pouco, isso é ridículo. É tudo proporcional. Se eu ganho só 1.200, a gasolina a R$8 é um absurdo. Mas se eu ganho 5 mil, 6 mil, 7 mil, 10 mil reais, em termos, 10 mil euros são 60 mil reais. É um bom salário para pagar gasolina a R$10, a R$11, a R$12. O americano, qual o salário mínimo americano? Está a 12 dólares a hora? No 86, 3 mil dólares por mês, o salário mínimo médio lá, porque lá é um país civilizado, não tem Ministério do Trabalho e não tem CLT, é um país civilizado, aqui não é nosso caso. Quanto ganha um operário americano? 3 mil, 3.500 dólares por mês, isso aí dá quanto? 15, 16, 17 mil? Pode cobrar a gasolina lá quanto quiser. Então é proporcional, para de palhaçada dizer que aqui está barata proporcionalmente na quantidade de reais. Mas tem que ver a proporcionalidade com o que tem de disponibilidade de dinheiro em cada país desses. É o país da mentira, do engano, do rolo, da safadeza, da molecagem, da insensibilidade. Esse é o nosso Brasil. E olha que eu sou otimista, hein? Imagina se eu fosse pessimista. Bom, espero ter contribuído um pouquinho para explicar. Nos comentários fica aberto aí para a gente poder acrescentar alguma coisa que tenha esquecido. Fico feliz de ter podido participar disso aqui de alguma forma. E o lance de ser presidente da República é brincadeira. Mas às vezes a vontade de ir para dar uma viradinha nessa mesa porque está precisando. Meus amigos, minhas amigas, uma boa tarde, uma boa noite. Fiquem com Deus, que Deus os proteja. Melhor, Deus nos proteja. Muito obrigado.